Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em Seu Direito em Análise dessa semana, o nosso bate-papo é sobre direito penal. Vamos falar sobre crimes, sobre as diversas dúvidas que as pessoas têm, e aqui a gente trouxe alguns exemplos bastante palpáveis de internautas nossos que nos enviaram esses questionamentos com dúvidas sobre direito penal, sobre a área criminal. E quem vai esclarecer esses questionamentos para a gente é a doutora Edneia. Seja bem-vinda ao Seu Direito em Análise. Muito obrigada. Ótimo. Vamos começar, então, com um questionamento que eu acho que a maior parte da população tem. O nosso internauta pergunta o seguinte, doutora. Qual é a diferença entre um homicídio ou um crime culposo e um homicídio ou um crime doloso? Qual é a diferença entre essas duas palavrinhas? Isso. Então, nós temos um crime doloso quando o agente ele tinha a intenção, a vontade de praticar aquele ato, né? Então, ele agiu com vontade de praticar o ato. A maioria dos nossos tipos penais são crimes dolosos, tá? Nós vamos ter a figura do crime culposo quando ele vem mencionado no tipo penal, né? A possibilidade de ser culposo. O culposo é uma conduta menos gravosa e ela é praticada quando o agente age por imprudência, negligência ou por imperícia. Essa é a diferença. Certo, então ficou bem explicado. E eu acho que o próximo questionamento já pega também um pouquinho dessa resposta para os esclarecimentos. Porque o nosso internauta falou o seguinte, ainda sobre um caso que está repercutindo muito, que é aquele acidente que vitimou aquela jovem de 28 anos na Rua Paraná, na madrugada do último domingo. A pessoa gostaria de saber quais são as responsabilidades do motorista, dos seguranças da casa noturna e se a vítima também teve alguma responsabilidade no fato que aconteceu. É difícil a gente comentar, né, e fazer uma afirmativa em relação a esse fato, porque ainda está sendo investigado. Então, o que a gente sabe são essas imagens, né, esses fatos que foram repercutidos pela imprensa. Então, diante das imagens, eu vejo a conduta do motorista, né, como possível de se responder aí a um homicídio de trânsito culposo. Sem intenção. Sem intenção. Nós temos essa previsão legal no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o porquê, né, de ele responder por essa prática de crime? O que se esperava do comportamento dele naquele momento, né? Então, a gente imagina que o ideal seria que ele tivesse freado antes de atingir a vítima, né? E não tendo conseguido isso e tendo atingido a vítima, ainda assim tivesse permanecido no local. Esse seria o comportamento esperado da parte dele. Ele não agiu dessa forma. Então, assim, a investigação vai mostrar se ele agiu com excesso de velocidade, né? Se ele poderia ter evitado aquele resultado ou não. E aí é possível que ele responda, sim, pela prática de um homicídio de trânsito culposo, com aumento de pena, inclusive, por não ter prestado socorro à vítima, se ele demonstrar que ele poderia ter prestado esse socorro sem colocar sua vida em risco, né? Porque nós estamos num contexto, assim, bem diferenciado. A gente vê aquelas imagens ali de pessoas, né, na via pública. Então, assim, quando ele vem em direção àquelas pessoas, né, será que o que lhe chamou a atenção foi a imagem das pessoas e ele tentou desviar das pessoas e não viu quem estava na rua, né, tentou desviar e não conseguiu. Então tem um contexto aí de provas a ser aprofundado para se verificar se ele realmente deve responder pela prática do crime de homicídio culposo ou não. Uhum. No caso dos seguranças e da própria vítima, o nosso internauta também tem esse questionamento. Então, a vítima, pelo que se verifica das imagens, né, era uma mulher, ao que se falou estaria embriagada, eu acho que uso de entorpecentes, problemas mentais, algo assim. Então, coloca essa vítima numa situação de total vulnerabilidade, né? Nós vemos imagens ali de uma figura masculina agredindo e empurrando essa moça na calçada, né? Depois ela é agredida na via pública, ali ela é agredida por duas figuras masculinas, então ela está assim, totalmente indefesa em relação, ela não tinha, né, nem como se defender daquelas agressividades ali em relação aos dois agentes. Depois disso ela fica caída numa via pública, a gente percebe que fica alguns minutos, né, inclusive os seguranças vão, chutam objetos,
o ambiente é bem escuro, ali é uma via escura, é uma rua movimentada, e ela fica abandonada ali. Então, acho que principalmente nesse momento, né, em que ela fica deitada, a gente não tem certeza se desacordada ou não, mas ela está numa situação de vulnerabilidade ali caída em via pública, se assumiu o risco do resultado morte. Então, eu vejo nesse momento que é possível que respondam sim por homicídio doloso. Nesse caso, com intenção. Com intenção, a partir do momento em que se agrediu, né, e até impossibilitou a defesa da vítima, poderia ser um homicídio qualificado, ou assumindo o risco, porque nós também temos a figura do dolo eventual. Então, o dolo eventual é aquele em que o agente ele não queria produzir o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir esse resultado. E aí nós temos esse comportamento a partir do momento em que os seguranças deixam essa vítima, né, por vários minutos caída em via pública. Então, o que a gente espera de um agente de segurança? Né? Será que é esse o comportamento que se espera de um agente de segurança? Será que o Estado pode dizer, olha, vamos agir dessa forma? Então, o segurança ele precisa ter um preparo técnico, né? Não só físico, mas também emocional. Saber lidar com situações de estresse, né? Então, se eles foram provocados de alguma forma por essa vítima, né? Como deveriam agir nesse momento? Né? Não com agressividade, não abandonando alguém para correr risco de vida. Ótimo, perfeito. Eu acho que a resposta foi bem precisa e nos ajuda muito, inclusive, a todos nós que estamos acompanhando essa situação para entender um pouco mais da dinâmica, né, do processo, agora do processo de instauração do inquérito, enfim, né? Até porque, Ju, veja quantos crimes nós tivemos nos últimos meses em Cascavel envolvendo agentes de segurança. O que a gente percebe? Que são pessoas que muitas vezes não estão com esse preparo, ou que têm um preparo técnico, mas estão com um grau de estresse muito elevado. Né? Muitas vezes são seguranças que eles vão fazer um bico de final de semana, porque já trabalharam a semana inteira, né? E aí eles não estão com o emocional equilibrado para trabalhar diante dessas situações. E aí as empresas que contratam essas pessoas também precisam se ater a esses detalhes. Porque aí muitas vezes você vai estar colocando alguém, né, que ao invés de estar primando pela segurança dos clientes do estabelecimento, vai estar colocando em risco a vida dessas pessoas. Então, eu vejo que o estabelecimento também deve ser responsabilizado, se não criminalmente, mas civilmente pela contratação inadequada desses profissionais. Perfeito, ótimo. Vamos para o nosso próximo questionamento, então. Vamos lá. Também é um questionamento polêmico, porque a pessoa diz o seguinte, que ela comprou um carro à vista, e que o carro logo começou a dar problemas. Ela entrou em contato com a garagem, não é uma concessionária, ela disse que é uma garagem, para tentar devolver o veículo, não conseguiu, e a justificativa da garagem era, vamos resolver o problema, mas o problema nunca foi resolvido. E aí isso vem se arrastando. Pouco tempo depois, essa pessoa descobriu que que esse estabelecimento havia feito um financiamento no seu nome, como se aquele veículo que ela comprou à vista havia sido financiado. Ela pergunta se ela pode denunciar criminalmente esses proprietários? Pode. Você veja, nós temos duas situações, né? É um caso muito específico. Então, precisaria analisar a data dessa aquisição, né? A data em que ela comprou este veículo, tá? Para ver, assim, dentro do Código de Defesa do Consumidor, os direitos que ela tem em relação aos vícios desse bem, desse veículo que ela comprou. E buscar essa reparação civil, né? Então, o primeiro ponto ali, comprei um produto, deu problema, né? O primeiro passo é esse, é procurar a empresa que vendeu e tentar negociar. Não resolveu, você pode estar buscando no judiciário. Dependendo do valor, ela pode estar buscando isso até mesmo nos juizados especiais, que tem um procedimento mais célere, né? E resolver na parte civil. Em relação à empresa ter usado o nome dela para fazer um financiamento, caracteriza um crime de estelionato, né, se trouxe prejuízos para ela, e talvez até no caso específico alguns outros crimes, como fraude, não se sabe se houve falsificação, né, de assinatura, uso de senha inadequado, é preciso se apurar exatamente o que aconteceu nesse caso concreto, mas ela deve sim estar procurando a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, né, e buscar as medidas de reparação civil, se estiver dentro do prazo ainda possível para se fazer. Acho que deve procurar um advogado aí para resolver. É imprescindível procurar um advogado para... Porque é um caso bem delicado, né? E até o advogado ele vai saber dizer, olha, você ainda tem direito a buscar essa reparação, não. Isso vai te dar também um dano moral, né? Uma reparação por dano moral. Qual o procedimento na delegacia, né? O advogado seria o mais adequado para ela. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento, então.
A pessoa diz o seguinte, que ela tem uma arma em casa, ela tem o registro da arma, mas ela não fez aquele recadastramento que foi solicitado há pouco tempo na Polícia Federal. Ela pergunta se ela pode ser presa por conta disso. Então, pelo decreto, né, é possível, porque essa arma agora está irregular, né? Então, quando a gente não é preso quando tem uma arma, né? Quando ela está regular. Então, a regulamentação é o registro da arma e ter feito esse recadastramento. Mas esse recadastramento é só para as armas que não estavam cadastradas no sistema da Polícia Federal. Então, se essa arma já tem o cadastro na Polícia Federal, ela não corre risco nenhum, né? Agora, se não tinha esse cadastro, né? Porque a ideia era pegar ali os colecionadores, né? O pessoal que tem um grande volume de armas, né? E não a pessoa, aquela que tem uma única arma para defesa pessoal. Então, ela precisa verificar se, no caso dela, essa arma tinha o registro junto ao sistema da Polícia Federal. Se tinha, está ok, não tem risco nenhum, né? Se não tinha, procurar a Polícia Federal para regularizar a situação, sob pena de responder, eventualmente, por uma posse irregular de arma de fogo, ou se sair na rua, né, um porte ilegal de arma de fogo. Ela ainda pode procurar a Polícia Federal para fazer essa regularização? Então, pelo que eu vi no noticiário, né, 99% das pessoas já regularizou. Então, seria uma demanda pequena de quem ainda não conseguiu fazê-lo, né? Eu vejo que ela deve buscar informações, não chegar lá com a arma, né? Buscar as informações primeiro, ver se há essa possibilidade de regulamentação ou de entrega dessa arma, muitas vezes para a Polícia Federal, né? E aí pegar uma guia de transporte, esses procedimentos. Mas isso ela verifica junto à Polícia Federal. Perfeito, ótimo. Nosso próximo questionamento, ele envolve uma situação de violência doméstica. A nossa internauta pergunta o seguinte, que ela tem convivido com violência doméstica e que começaram com agressões verbais. Mais recentemente, ela nunca tinha sido agredida, nunca foi agredida, mas mais recentemente o marido tem se mostrado mais agressivo, inclusive ameaçando de agredi-la. Ela gostaria de saber quais são os procedimentos que ela adota e se ela já pode pedir uma medida protetiva nesse momento. Sim. O que a gente percebe na violência doméstica é que ela começa exatamente assim, né? Uma violência psicológica, né? São atos de menosprezo em relação à vítima, de inferioridade, né? São palavras no sentido, olha, você não tem condições de sobreviver sem mim, você é burra, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você depende de mim para tudo, se você não ficar comigo, você vai ficar sozinha. Então, começa com essa violência psicológica, muitas vezes patrimonial, a questão financeira, né, da vítima, dependente totalmente do companheiro para manutenção da casa, das suas despesas, e aí vai se tornando cada vez mais frequente. Depois disso vem uma violência mais direta, ameaçadora. Olha, se você sair lá com seus amigos, você não precisa voltar para casa. Se você for para casa dos seus parentes, né? E vai cada vez mais limitando a vítima, até chegar a um ponto de uma agressão física. Geralmente começa com empurrão, né? Algo mais leve, e aí se você não tomar uma medida para brecar isso já no início, nós vamos ter consequências bem graves, que são esses relatos aí de feminicídio, violências muito sérias. Então, quanto antes, né, essa vítima buscar ajuda, melhor, tá? E pode sim estar buscando medida protetiva. A medida protetiva, ela é uma medida cautelar, é para prevenir, né, que esses atos continuem. Então, dentro das medidas protetivas, nós vamos ter lá determinação que esse agressor se mantenha afastado da vítima, né? Nós vamos ter, muitas vezes, determinação de que ele não porte arma de fogo, se for o caso, que ele se afaste do lar, se for uma situação grave, que ele pague pensão alimentícia, né? Então, são medidas de proteção, antes de julgar se ele é culpado ou não pelos atos que ela está imputando. E nós tivemos uma modificação legislativa agora em abril deste ano, que diz que o delegado, né, já sabendo de um ato assim, ele deve buscar junto ao judiciário a medida protetiva sem instaurar um inquérito. Então, veja, ela não depende de que esse agressor seja processado, condenado para buscar medida protetiva. Basta ela ir na delegacia e buscar essa medida, né? E lembrando que nós temos até aqui um serviço de abrigo para mulheres. Então, às vezes ela se sente
repente, amedrontada, eu vou lá na delegacia e aí depois eu vou voltar para casa, né? Então, se ela precisar, ela pode ir para o abrigo, vai para o abrigo com os filhos, até esse agressor sair de casa e ela poder voltar, né, para sua casa, para o seu convívio normal. Ela faz isso na delegacia da mulher? Tudo na delegacia da mulher. Ela precisa estar acompanhada por um advogado ou uma advogada? Não precisa. Basta que ela busque essa ajuda. Se ela estiver numa situação já de flagrante ali, que ela está sofrendo essa violência, às vezes uma violência física mais grave, é só chamar a polícia, né? Então liga para a polícia militar, liga para a guarda patrimonial, liga para o 190 lá, que o pessoal vai atender, tá? Então, assim, e os vizinhos, né, os amigos também, né, qualquer um pode estar denunciando uma situação de violência doméstica, né? O crime de violência doméstica, lesão, ainda que seja leve, não depende de representação, então basta comunicar que o agressor, ele é detido. Aquela história de que briga de marido e mulher se mete a colher sim, né? Até para evitar um mal maior, né? É verdade, é verdade. Ótimo, acho que ficou bem esclarecido também. E o nosso próximo questionamento diz respeito a questões ligadas também aos animais. Porque a pessoa diz o seguinte, que ela mora numa rua onde tem aparecido com frequência animais mortos e eles suspeitam que seja por envenenamento. Eles também suspeitam que um vizinho esteja fazendo isso, mas eles não têm como provar. Essa pessoa gostaria de saber se ela denuncia mesmo assim ou o que ela deve fazer numa situação como essa. Que difícil, né? Pois é. Pois é, e se a gente denuncia e não é essa pessoa, né? Então, baseado em que se acha que é essa pessoa? Eu penso que teria que ter mais elementos, né? De repente, recolher esses animais, enviar para uma biópsia, verificar realmente se é envenenamento, que tipo de envenenamento, que atos foram praticados por essa pessoa que levem a crer que foi ele, né? Então, assim, se ele já manifestou, de repente, num grupo, numa rede social, ou entre amigos, eu vou matar, né? Eu não quero esses bichos aqui, algo nesse sentido, aí sim a gente pode levar uma investigação. Mas se não tiver nada, nenhum elemento, né? Eu acho que é arriscado e pode até correr o risco aí de uma denunciação caluniosa. No caso, a pessoa que foi denunciar pode responder também. Pode responder, né? Porque se a gente não vê a pessoa, mas não é a cara da pessoa, né? Que nos diz se ela praticou um crime ou não. Então, assim, teria que ter mais elementos aí antes de denunciar essa pessoa. Então, o primeiro aconselhamento seria levar realmente esses animais para uma biópsia, para verificar o que está acontecendo, de repente até uma divulgação aí entre os vizinhos, olha, já sabemos quem é, né? E tal, a pessoa já vai se conter, de repente, aí, porque provar que foi realmente só se pegar, né? O bichinho, esse aqui consumiu tal veneno e achar lá na casa da pessoa tal veneno que seja específico, né, para isso. Então, é bem difícil. É uma prova bem difícil. Tomara que essa pessoa consigam se conscientizar, porque os animaizinhos não têm culpa nenhuma. Crueldade, né? Crueldade verdade. Total. Nosso próximo questionamento é bem delicado também, porque a pessoa diz o seguinte, que recentemente ela testemunhou um crime e pediram para que ela fosse testemunha, mas que ela está com muito medo. Essa pessoa gostaria de saber se ela pode se recusar, se ela pode dizer que ela não vai testemunhar. Nossa, eu diria o seguinte, que essa pessoa não está sozinha, né? Quantos não estão nessa situação? Às vezes nós pensamos, será que eu devo me envolver nessa situação ou não? Isso vai me trazer consequências depois, eu posso ser perseguida. A pergunta é justamente isso, se vai ter consequências. Né? Eu vou ser perseguida ou não? O que eu vou orientar, né, para essa pessoa? Eu acho que nós temos o dever moral, sim, né, de testemunhar. Então, se nós presenciamos um fato e esse fato criminoso vai ajudar, né, a identificar um agressor, um autor de um crime, nós temos o dever de testemunhar. Se esse testemunho nos coloca em risco da nossa vida, nós temos um programa de proteção à testemunha. Então, essa testemunha pode estar prestando depoimento de forma sigilosa, sem que seus dados sejam revelados, né? Ela também pode estar levando isso de forma anônima para a polícia, para buscar outros meios de prova. Agora, se é uma pessoa que ela já foi identificada na cena do crime, né? E ela já recebeu uma intimação para depor, seja na delegacia ou no fórum, e ela se recusar, ela pode ser conduzida, né? E pode responder por crime de desobediência.
desobediência. Ela pode ser presa no caso Ela como esse? pode até responder, ela não vai chegar a ser presa, porque a pena, né, no crime de desobediência é uma pena que permite um termo circunstanciado, se for só esse fato. Mas ela pode responder criminalmente se ela foi identificada, intimada e não compareceu. Uhum. Então, nesse caso, recebeu a intimação? Tem que cumprir. Uhum. Ela precisa ir com um advogado? Não, testemunha não precisa de advogado, ela vai para falar o que ela sabe, o que ela viu, né? Não o que ela ouviu dizer, o que ela acha. O que ela realmente sabe sobre aquele contexto. Ela tem esse dever de colaborar com a justiça. Então, se ela já foi intimada, ela deve ir sob pena de ser responsabilizada por isso. Se não foi intimada, ninguém sabe, é algo só mental, só ela sabe, né? Que ela viu e isso está, né, incomodando, passa esse relato, ainda que seja de forma anônima, né, ou busca isso de forma sigilosa junto à delegacia que tem esse procedimento também. Perfeito, doutora. Nós vamos agora para o nosso último questionamento. Ele fala necessariamente da sua área, da sua direito penal. Que a pessoa diz o seguinte, que ele é um estudante do direito e gosta muito da área criminal, mas que todos dizem que é uma área muito difícil, uma área perigosa, enfim, de certo modo estão desestimulando, né, para que ele faça. E ele gostaria de saber quais são as principais habilidades e qualificações necessárias para que ele possa se tornar um bom advogado na área criminal e ter sucesso. Isso. O criminal é uma das áreas mais difíceis, né, que a gente tem para trabalhar. Não só pelo empenho, a dedicação, né, constante ao estudo, porque são muitos posicionamentos que mudam frequentemente em relação a julgados, fatos, mas é algo que envolve, né? Envolve a liberdade, envolve a vida de uma pessoa. Então, dentro do processo penal, eu não consigo ter um padrão montado de defesa. Cada fato é único, então cada processo vai exigir, né, uma dedicação muito forte. E a gente trabalhar com o penal é isso, né? É saber que você não vai ter final de semana, não vai ter almoço de domingo que podem te chamar para a delegacia. É uma dedicação total, né? Não só ao processo, como aos familiares, muitas vezes. Então, a parte difícil do processo penal é essa. É além de você fazer a defesa, buscar o melhor resultado possível para o seu cliente, ter que atender os familiares e explicar, muitas vezes, né, que aquele familiar vai ter que ficar preso por um tempo, que não tem, né, na lei uma brecha para ele sair. E eu acho que o mais importante aí, além de você estar sempre estudando, né, de você estar sempre se qualificando em relação a isso, é de ser verdadeiro. É de ser honesto, né, com o seu cliente. Porque chegam situações que às vezes você não consegue uma absolvição, né? Que você não vai conseguir desclassificar aquele crime. E você preparar a pessoa, olha, aqui o máximo que nós vamos conseguir é esse resultado. Então se prepare para ficar preso um tempo, se prepare, né, para pegar o seu kit cadeia e se apresentar na delegacia, né? É ser verdadeiro com o cliente. Eu acho que isso é o mais importante dentro da advocacia criminal. A gente vê assim, às vezes, pessoas que usam, eu vejo até de abuso aí, sabe, em relação à confiança, né? Dizem para o cliente que ele vai ter uma resposta milagrosa em pouco tempo. Isso não é bacana. Então, com o tempo, a gente vai percebendo que o melhor é ser honesto sempre, né? E aí vem muitos resultados, né? É gratificante você, às vezes, acompanhar todo aquele desenvolvimento e chegar num resultado bacana, favorável, e a pessoa se sentir defendida, né? Tem coisas, às vezes, que a pessoa quer falar e ela não sabe se ela pode falar ou não, né? Às vezes ela não tem oportunidade de se manifestar perante o judiciário. E o advogado tem esse papel, né, de estar intermediando aí a fala do cliente em relação a esse ato, né, que é tão drástico na nossa vida, porque pegar aí a nossa liberdade, né, que é o que a gente tem mais valioso, né? É complicado, mas é gratificante, é muito gratificante. Difícil, realmente. Para quem vai entrar nessa área tem que se preparar, né, para ter dedicação mesmo, mas é muito gratificante. Perfeito, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E quando tivermos mais questionamentos sobre direito penal, sobre a área criminal, advocacia criminal, a gente vai procurá-lo novamente. Com certeza, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E o seu Direito em Análise volta na próxima semana. Tem alguma dúvida? Manda pra gente os questionamentos. Até mais. Tchau.